Ele tinha um caderno. Não era grande, cabia no bolso do casaco, mas estava sempre lá, sempre aberto. Enquanto os outros viam o navio, Thomas Andrews via o que ainda estava errado. O ângulo de uma escada, a cor de uma grade, um parafuso que rangia no terceiro convés. Eram 3 anos de trabalho, 269 metros de aço. Mais de 15.000 homens passaram pelas docas de Belfast para erguer aquilo. O maior objeto que os seres humanos haviam colocado sobre a água. E quando o Titanic partiu de Belfast rumo ao seu primeiro e único porto, Thomas Andrews estava a bordo, com um caderno, com a lista de coisas a consertar. O que ele não sabia era que a coisa mais importante que precisava ser consertada não estava na lista dele. Estava num regulamento que considerava 20 botes suficientes para um transatlântico de 2.000 pessoas. Titanic, o navio que afundou com seu criador. Thomas Andrews nasceu em Comber, nos arredores de Belfast, em 1873. Família rica. O tio, Lord Pirrie, era o presidente da Harland & Wolff, o maior estaleiro do mundo. Mas Andrews não entrou pela porta da frente. Aos 16 anos, começou como aprendiz, no chão de fábrica, na marcenaria, serrando, pregando, montando peças que outros haviam projetado. Ele precisava entender o navio não como engenheiro, como alguém que constrói com as próprias mãos. E durante mais de uma década subiu, de aprendiz a desenhista, de desenhista a projetista, de projetista a diretor de projetos. Em 1907, a White Star Line deu a Andrews a missão que definiria sua vida: projetar o maior navio que o mundo já havia visto. 3 anos, de 1909 a 1912. Andrews esteve em todas as etapas, nos andaimes a 20 metros de altura, nos porões onde os rebites eram cravados a golpes de martelo, nas salas de desenho onde a planta baixa se transformava em aço. O Titanic tinha 16 compartimentos estanques. Se 4 deles inundassem, o navio continuava flutuando. Andrews projetou esse sistema. 4 era o limite. E os botes? 20, com 1.178 vagas, para 2.228 pessoas a bordo. Havia quem dissesse que Andrews pressionou por mais. Outros pesquisadores questionam isso. O que ninguém disputa é que ele conhecia os números. Pelas regras britânicas da época, isso não era ilegal. E talvez seja isso o mais difícil de aceitar. O Titanic não saiu do porto violando uma regra óbvia. Saiu obedecendo normas antigas, criadas para embarcações menores, num mundo que ainda não tinha entendido o tamanho daquilo que estava colocando no mar. A lógica oficial era simples. Os botes não eram vistos como abrigo para todos até o resgate. Eram vistos como transporte temporário, um jeito de levar passageiros de um transatlântico ferido para outra embarcação próxima. No Atlântico, cheio de rotas comerciais, imaginava-se que sempre haveria alguém por perto. Mas essa lógica dependia de uma coisa que ninguém podia garantir: tempo. E mesmo assim, embarcou, com a lista de coisas a consertar, com aqueles números na cabeça, com a certeza silenciosa de que se algo desse errado no meio do Atlântico, a distância entre quem viveria e quem morreria já havia sido decidida, não pelo mar, mas por um regulamento que ele não podia mudar. 10 de abril de 1912, Southampton, Inglaterra. Partida. O Titanic fez escala em Cherbourg, na França, e depois em Queenstown, na Irlanda. A bordo, 2.228 almas. No alto, passageiros de primeira classe atravessavam salões iluminados, com criados, baús, roupas para jantar e cartas de apresentação. Mais abaixo, famílias da terceira classe carregavam a vida em malas gastas, sacos de pano e pequenos baús. Gente deixando a Europa para trás, com o endereço anotado no bolso e esperança suficiente para atravessar o oceano. E no meio daquele mundo flutuante, estavam Andrews e os 8 homens do Guarantee Group, enviados pela Harland & Wolff para observar, anotar e entender o que ainda podia ser melhorado.
Eles não estavam ali como turistas. Uma viagem inaugural também era um teste em movimento. A construção podia ter passado por inspeções, provas de mar e cerimônias de entrega, mas só uma travessia real revelava certas falhas. Uma porta que emperra quando o corredor está cheio. Um ruído que só aparece com os motores trabalhando por horas. Uma rota de serviço que parecia boa na planta, mas ficava lenta quando cozinheiros, camareiros e passageiros cruzavam o mesmo espaço. Era esse tipo de falha que Andrews procurava. Não o erro espetacular, a pequena imperfeição. Aquilo que, num transatlântico daquele tamanho, podia crescer. Nos dias seguintes, Andrews fez o que havia feito na viagem inaugural do Olympic, o irmão mais velho do Titanic. Percorreu o transatlântico inteiro, de cima a baixo, de proa a popa, anotando o ângulo de um parafuso, a cor errada de uma prateleira, uma escotilha no corredor e do convés inferior que abria com dificuldade. A dobradiça estava empenada, era preciso forçar com as duas mãos. Andrews anotou: corrigir na volta a Belfast. Era um corredor de evacuação. O padeiro-chefe, Charles Jogging, assou um pão especial para ele. Na viagem anterior do Olympic, a tripulação lhe presenteou com uma bengala elegante, não por obrigação, por gratidão. Andrews era o tipo de pessoa que tornava aquela construção melhor só por estar presente. Ele estava satisfeito. A máquina funcionava melhor do que o esperado. E no dia 14 de abril, escreveu uma carta à esposa Ellen. A filha deles, Elba, tinha pouco mais de 1 ano. Saímos em ótimo estilo, ensaio muito satisfatório. Ao longo do dia, o Titanic recebeu vários alertas de gelo. Mesaba, Californian, Beltic. Avisos suficientes para transformar a velocidade numa aposta. Alguns chegaram ao capitão, outros se perderam na rotina do rádio. Andrews não comandava a ponte, não decidia a velocidade. Só carregava uma certeza: se algo desse errado, não havia lugar para todos. Naquela noite, o mar estava calmo como vidro, sem vento, sem ondas. Uma das noites mais calmas que os veteranos já tinham visto no Atlântico Norte. O céu coberto de estrelas. A Via Láctea formava um arco branco de horizonte a horizonte. E é justamente essa calma que torna os icebergs invisíveis. Sem ondas na base, não há espuma. Sem luar, não há reflexo. O gelo se confunde com a escuridão. 23 horas e 40 minutos. O vigia Frederick Fleet avista algo na escuridão. Uma sombra que cresce rápido demais. Um iceberg. Iceberg à frente! O primeiro oficial Murdoch ordena virar a estibordo e reverter os motores. 37 segundos entre o avistamento e o impacto. 37 segundos não são suficientes para desviar 46 mil toneladas. O casco raspa no iceberg pelo lado direito. Um som de rasgo metálico atravessa os convéses inferiores. A maioria dos passageiros mal percebe. Alguns sentem um tremor. Um grupo da terceira classe está jogando cartas. O Titanic não parecia morrer de uma vez. Não houve explosão. Não houve grito atravessando todos os convéses. As luzes continuaram acesas. A banda ainda tocaria. O aquecimento ainda funcionava em muitas áreas. Para quem estava longe do impacto, tudo parecia quase normal. E esse quase normal foi perigoso. Porque uma catástrofe que se anuncia como catástrofe provoca fuga, mas uma catástrofe que se disfarça de inconveniente provoca espera. Alguns não se perderam por entrar em pânico cedo demais. Outros se perderam porque demoraram a acreditar. Andrews estava no camarote A36, estudando as plantas do navio, planejando as melhorias da volta a Belfast. Sentiu o impacto, não como tremor, como alarme. Minutos depois, o capitão Smith bate à porta. Andrews desceu com Smith até os porões. Visitaram a sala de correio, já inundada. A quadra de squash, enchendo rápido. O som da água era ensurdecedor. O mar entrava pelos rebites com a força de uma mangueira de incêndio. Andrews fez o cálculo, mentalmente, com a precisão de quem projetou aquele casco inteiro. 5 compartimentos comprometidos. O limite era 4. Subiu ao convés. Enfrentou Smith.
O navio vai afundar. Temos no máximo 2 horas. Pela primeira vez, Thomas Andrews olhou para o Titanic e não viu uma obra. Viu um erro que não podia mais ser corrigido. E a conta que ele carregava na cabeça desde Southampton, 1.178 vagas para 2.228 pessoas, deixou de ser um número. Tornou-se uma sentença. Naquele instante, ele era o único ser humano a bordo que sabia com certeza absoluta o que ia acontecer. Os passageiros dormiam. Os oficiais ainda tinham dúvida. O capitão hesitava. Andrews não. Ele tinha projetado o casco. Tinha calculado os limites. E os limites tinham sido ultrapassados. 0h05. A ordem é dada. Preparem os botes. Os operadores de rádio começam a enviar pedidos de socorro. O Carpathia, a mais de 100 quilômetros de distância, recebe o sinal e muda de rota. Mas está a quase 4 horas. O Californian estava muito mais perto o bastante para que seus tripulantes vissem sinais luminosos no horizonte. Ainda assim, não respondeu. O operador de rádio havia saído de serviço. A escuta estava desligada. A partir dali, a tragédia deixou de ser uma questão de aço. Virou uma questão de tempo, distância e capacidade. O Carpathia vinha, mas não chegaria a tempo. Os botes existiam, mas não bastavam. E a maior parte das pessoas a bordo ainda não entendia que o convés iluminado sob seus pés já era um lugar condenado. Foi aí que Thomas Andrews começou a caminhar. Sem correr, sem gritar, de camarote em camarote, batendo em portas, acordando passageiros. Vista o colete, vá aos botes, não perca tempo. E convencer não era fácil. Os lustres estavam intactos. A banda, 8 músicos liderados por Wallace Hartley, tocava ragtime no convés. Além disso, havia outro problema. Ninguém tinha treinado aquela quantidade de pessoas para abandonar uma estrutura daquele tamanho no meio da noite. Tripulantes tentavam cumprir ordens. Passageiros faziam perguntas. Alguns queriam voltar ao camarote para buscar casacos, joias, documentos, crianças dormindo. Outros não entendiam por que deveriam deixar um transatlântico iluminado para entrar num bote escuro, suspenso sobre o Atlântico. A ordem era simples. A execução, não. Os primeiros botes desceram com metade da capacidade. Nenhuma emergência visível. Passageiros de primeira classe olhavam para a estrutura iluminada e não acreditavam que aquilo tudo iria acabar. Embarcar num bote minúsculo no oceano gelado, às 2 da manhã, parecia mais arriscado do que ficar. A orquestra continuou tocando até o convés inclinar demais para manter os instrumentos em pé. A camareira Mary Sloan resistiu. Não queria ir. Andrews a encontrou num corredor e insistiu com calma. Ela entrou no bote. Sobreviveu. Anos depois, escreveu numa carta: o Sr. Andrews encontrou seu destino como verdadeiro herói, percebendo o grande perigo, e deu sua vida para salvar as mulheres e crianças do Titanic. Testemunhas relatam que Andrews jogava cadeiras de convés no oceano para que servissem de flutuadores para quem caísse na água. Não era salvação, era improviso. Mas, naquele momento, qualquer coisa que flutuasse podia significar alguns minutos a mais. Os botes partiram. Andrews não entrou em nenhum. Por volta da 1h40 da manhã, segundo o relato do comissário John Stewart, Andrews está no salão de fumantes de primeira classe, de pé, sozinho, olhando para uma pintura acima da lareira. O colete salva-vidas está sobre uma cadeira ao lado, não no corpo dele. Stewart perguntou se ele não ia tentar se salvar. Silêncio. Há quem diga que ficou ali até o fim. Há quem diga que depois voltou ao convés, com o capitão Smith, e entrou na água quando a estrutura deu a mergulhada final. Ninguém sabe com certeza. O que sabemos é que ele não procurou um lugar nos botes, e que não tentou. 2h20 da manhã, 15 de abril de 1912. O Titanic afunda. 1.503 pessoas mortas. Thomas Andrews, 39 anos, entre elas. Toda a Guarantee Group, os 9 melhores engenheiros da Harland & Wolff que embarcaram com ele para acompanhar a viagem,
morreu com ele. O corpo de Andrews nunca foi recuperado. 2 anos depois, a comunidade internacional assinou a primeira Convenção SOLAS, Segurança da Vida Humana no Mar. Botes suficientes para todos a bordo passaram a ser obrigatórios. A escuta de rádio contínua passou a ser tratada como necessidade de sobrevivência. E o patrulhamento internacional de icebergs no Atlântico Norte nasceu da mesma conclusão. Naquela noite, não faltou apenas sorte. Faltaram regras capazes de acompanhar o tamanho da máquina que o mundo havia colocado no mar. É assim que algumas tragédias mudam o mundo. Não porque revelam algo completamente novo, mas porque tornam impossível continuar fingindo que regras antigas ainda servem. Antes do Titanic, era possível olhar para um colosso de aço e acreditar que luxo, velocidade e engenharia bastavam. Depois dele, cada bote vazio virou prova. Cada mensagem não ouvida virou alerta. Cada pessoa sem lugar virou acusação. O desastre transformou decisões técnicas em obrigações internacionais. O que antes parecia excesso passou a ser o mínimo. E talvez essa seja a parte mais amarga do legado de Andrews. Muitas das melhorias que ele não pôde fazer naquele transatlântico acabaram sendo feitas no mundo inteiro, depois que ele já estava no fundo do mar. Em 1997, o filme de James Cameron colocou o Titanic no centro da cultura popular. Andrews aparece ali como personagem secundário, interpretado por Victor Garber. Para muita gente, ele passa quase despercebido. Mas quem conhece a história entende o contraste. O cinema lembra o romance fictício. A memória dos sobreviventes lembrava o construtor que tentou tirar pessoas dos corredores. Dias depois, quando os sobreviventes chegaram a Nova York, os primeiros relatos foram unânimes. Não falavam só do iceberg, não falavam só do frio, falavam dele. Andrews heróico até a morte, pensando apenas na segurança dos outros. Helen, a esposa, nunca se casou de novo. Viveu mais 54 anos. Morreu em 1966, guardando a última carta que ele havia escrito a bordo. A filha Elba cresceu sem nunca ter ouvido a voz do pai. O caderno de melhorias ficou como a imagem mais íntima de Thomas Andrews. Um homem que atravessava corredores, anotando parafusos, grades, escotilhas, dobradiças. Pequenas falhas que ainda podiam ser corrigidas, e páginas que nunca seriam preenchidas. Andrews não era o herói do desastre. Ele nunca teria se chamado de herói. Era o construtor. O homem com um caderno no bolso, anotando o que ainda podia melhorar. Mas quando o pior aconteceu, usou o que sabia. Os corredores que havia desenhado, as portas que havia posicionado, as rotas de evacuação que conhecia de cor para guiar as pessoas para fora. E você? O que teria feito? Entrado num bote ou ficado? Não pare por aqui. Na tela, mais histórias que a gente escolheu para você. Para não perder as próximas, se inscreve e ativa as notificações. Toda semana, uma história nova. Eu sou Levi, o bibliotecário. E talvez o caderno ainda esteja lá, em algum lugar a 2.500 metros de profundidade, entre o aço partido, a memória dos sobreviventes e as páginas em branco de tudo aquilo que Andrews ainda queria consertar.